Vamos orar uma vez mais por esse pastor, pobre e necessitado da misericórdia de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, a minha vida eu apresento uma vez mais em Tuas mãos, porque aqui estou novamente com a responsabilidade, preciosa responsabilidade de proclamar a Tua palavra, e de mim mesmo eu não tenho nada, Senhor, absolutamente nada. Minha sabedoria, o meu conhecimento, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu estudei, diante da Tua palavra não tem nenhum poder. Somente o Teu Espírito Santo pode me conceder a graça. Somente o Teu Espírito Santo pode me dar a capacidade, ó Deus, a proclamar a Tua palavra nessa noite. Por isso eu te peço, ó Deus, usa-me, Senhor Deus. Fala uma vez mais comigo e me conceda a capacidade de proclamar aquilo que a Tua voz provejou no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 1. Apenas o versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Amém? Apenas aqui. Meus irmãos, o ministério terreno de Jesus, o tempo que Jesus esteve aqui na terra, pregando, efetivamente pregando, após ali o batismo de João, foram 3 anos. Durante 3 anos, meus irmãos, Jesus esteve na terra pregando, ensinando, operando milagres, sinais e maravilhas. E durante esses 3 anos, pode ter certeza, muitas e incontáveis foram as ocasiões que infelizmente os 4 evangelistas não conseguiram registrar. Foram 3 anos, dia após dia, Jesus não tinha descanso. Noite e dia e noite, lá estava Jesus sendo usado por Deus de alguma forma e de alguma maneira. De modo que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles fizeram um resumo. O que está registrado na palavra de Deus, nos 4 evangelhos, meus irmãos, é um resumo de tudo aquilo que Jesus fez durante 3 anos. 3 anos não são qualquer coisa, não é pouca coisa, é muita coisa. E durante esses 3 anos, esses homens se esforçaram para registrar, para anotar, alguns deles com muita dificuldade, porque tirando Mateus e Lucas, os outros 2 não tinham leitura, não tinham conhecimento. Tanto que o Evangelho de Marcos, na verdade, deveria se chamar o Evangelho de Pedro, porque Marcos era sobrinho de Pedro e acredita-se que Marcos escreveu o Evangelho ouvindo Pedro falar, porque Pedro não sabia ler nem escrever. A mesma forma, João, certamente João ditou o Evangelho dele para alguém que estava ali escrevendo. Somente Mateus sabia ler e escrever, e bem como Lucas, que era médico formado, sabia ler e sabia escrever muito bem. Mas os outros evangelistas não, então eles tiveram muita dificuldade, de modo que os 4 evangelhos nos trazem um resumo muito curto de tudo, meus irmãos, absolutamente tudo o que Jesus Cristo fez. O próprio João finaliza o livro dele dizendo isso. No capítulo 21, versículo 24, o evangelista João, o apóstolo João, diz o seguinte: Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, meus irmãos, os 4 evangelhos é um resumo. É um resumo muito curto e muito breve de tudo que Jesus operou, de tudo que Jesus fez. E eu digo isso por quê? Porque esse curto versículo que eu acabei de ler, em João, capítulo 19, versículo 1, onde o evangelista João relata que Jesus foi açoitado, é somente esse único versículo. Na verdade, dos 4 evangelhos, somente João relata isso. Sabemos que Jesus foi chicoteado, sabemos que Jesus foi açoitado antes de ter sido crucificado, porque João relatou. E muito provavelmente João testemunhou com os próprios olhos aquele flagelo. A Bíblia fala que todos fugiram. Na ocasião da prisão de Jesus, todos fugiram, inclusive João. Mas no meio do caminho, João resolveu voltar. A Bíblia fala que ele acompanhou todo o sofrimento de Jesus até a cruz. Dos 12 discípulos, somente João ali esteve aos pés da cruz. Então, o que João aqui relatou a respeito do flagelo,
do castigo que Jesus sofreu, somente ele relatou, porque ele testemunhou com os próprios olhos. Meus irmãos, Jesus, por volta de umas 8 ou talvez 9 da manhã, ele foi levado para dentro do palácio de Pilatos, foi amarrado a uma coluna como essa, uma estaca de madeira. Ali as suas roupas foram tiradas, ele ficou seminu, e ali começou um castigo e um sofrimento que nós não temos noção, meus irmãos. E João viu. E o mais interessante é que esse versículo que eu acabei de ler é o cumprimento de uma profecia. Porque 700 anos antes de Jesus ser chicoteado, o profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, versículo 5, diz o seguinte: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. 700 anos antes, o profeta Isaías teve uma visão, proclamou e escreveu de que o Filho de Deus seria entregue para ser morto como um cordeiro a caminho do matadouro, assim ele profetizou. E ele também profetizou que Jesus teria o seu corpo totalmente moído. E esse moer, esse flagelo no corpo de Jesus se cumpriu. Aconteceu justamente no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 1, onde o evangelista João diz que Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Meus irmãos, era costume dos romanos serem cruéis. Os romanos eram torturadores, cruéis. Eles se alegravam, eles tinham prazer em torturar o ser humano. Era a alegria deles. O circo dos romanos não era o circo como nós temos hoje, não. O circo dos romanos era um lugar chamado Coliseu. Existe até hoje em Roma, as ruínas. E nesse circo não tinha palhaços, não tinha trapezistas, não tinha mágico. Esse circo tinha pessoas que eram colocadas lá dentro daquele lugar, e eles soltavam ursos, leões e tigres para dilacerar as pessoas. Esse era o espetáculo dos romanos. Eles sentiam prazer, eles sentiam alegria no sangue sendo derramado, no sofrimento das pessoas. E quando isso acontecia, quando eles tinham um prisioneiro em mãos, quando eles tinham alguém para torturar, acredite, eles torturavam com muita alegria e com muito gosto. E era do costume dos romanos açoitar os prisioneiros com 39 chicotadas. Jesus, ele levou 39 chicotadas. E assim Jesus ali foi submetido, meus irmãos, àquelas chicotadas. Eu creio que todo mundo aqui, principalmente quem beira a minha idade, talvez um pouco mais novo, já apanhou da mãe ou do pai com algo semelhante a um chicote, né? Bainha de facão, cinto. A minha mãe gostava de me bater muito, de me castigar muito com um galho de pitanga. Ô, trem terrível. Me deixava todo lapiado. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que tem essa experiência de já ter apanhado alguma vez. Galho pedregoso. E de repente alguém pode até dizer: ah, pastor, mas Jesus levou só 39 chicotadas e eu apanhei mais na minha vida. Meus irmãos, permita-me descrever o que foi o sofrimento de Jesus. Meus irmãos, não foram somente 39 chicotadas. Sabe por quê? Jesus, ele foi açoitado com um chicote chamado azogar. É um nome complicado. O nome do chicote é azogar. E eu pesquisei, fui na internet, pesquisei, e o Espírito Santo me deu a graça de reproduzir o chicote que Jesus apanhou. É claro que não é o exato, mas é uma que se aproxima. Meus irmãos, Jesus foi chicoteado com um desse aqui, ó. É um chicote com 3 pontas. Não foi somente uma tira, porque se tivesse sido uma tira, né, o chicote seria único. Mas cada chicotada dessa equivalia ao quê? A 3. E não era liso como está aqui. Segundo a história, segundo os historiadores, em cada tira dessa aqui havia pregos e pedaços de ossos de carneiro pontiagudo. Porque a intenção, meus irmãos, não era deixar uma marca, como muitos de nós fomos marcados pelas nossas mães e pelos nossos pais. A função desse objeto aqui era cravar na pele
quando acertasse a pele, e quando puxasse, pedaço de pele viesse junto. De modo que aquelas 39 chicotadas deixavam o corpo do prisioneiro de fato totalmente dilacerado, totalmente moído. Alguns chegam a dizer que ossos ficavam expostos. A intenção não era matar, a intenção era torturar e torturar. E o corpo de Jesus, meus irmãos, foi totalmente dilacerado, foi totalmente moído por um chicote semelhante a esse, com 3 pontas, com 3 tiras, e no decorrer dessas tiras, na extensão dessas tiras, do início ao fim, pregos e pedaços de ossos pontiagudos. Meus irmãos, foi um sofrimento terrível. Foi um sofrimento que nós não conseguimos imaginar. Dá até saudade, né? Do tempo que nós apanhávamos da nossa mãe, sabendo que Jesus apanhou com um desse aqui. 39. Agora, se cada chicotada dessa equivale a 3, 39 vezes 3, sabe quanto dá? 117. Ao final, Jesus levou uma surra equivalente a 117 chicotadas. Do pescoço, meus irmãos, até as canelas. Não era só as costas, não. O prisioneiro era totalmente flagelado do pescoço para baixo. Terrível. Extremamente terrível. E é por isso que a palavra de Deus diz que ele foi moído. Porque ao final daquele flagelo, ao final daquele sofrimento causado por aquele chicote semelhante a esse, o corpo de Jesus, a parte da frente, a parte de trás, as pernas, do pescoço para baixo, os braços, estava totalmente moído, totalmente dilacerado, e é bem provável que algumas costelas estavam à mostra. Meus irmãos, Jesus não era forte. Jesus não era um homem musculoso. Jesus não era um homem gordo. Por quê? Porque naquela época a vida era muito difícil, a alimentação não era abundante, e o próprio Jesus era um homem de jejum. No primeiro jejum registrado que Jesus fez foram 40 dias, então pode ter certeza que provavelmente Jesus tinha basicamente assim o meu corpo. Ou seja, era praticamente pele e pouco abaixo da pele os ossos. De modo, meus irmãos, que na primeira chicotada, ossos já ficaram à mostra. Na primeira chicotada de um instrumento semelhante a esse. Meus irmãos, talvez alguém pode dizer, pastor, será que isso de fato aconteceu? Sim, aconteceu. Meus irmãos, vocês sabiam que os historiadores, os especialistas, os estudiosos da história, eles não negam a existência de Jesus. Eles não negam. De fato, não existe nenhuma dúvida de que Jesus existiu. Os sábios desse mundo apenas não acreditam que ele foi quem nós acreditamos que ele é, o Filho de Deus que veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. Agora, a respeito da existência de Jesus, sim, de fato ele existiu. De fato, a existência dele é comprovada, não somente por causa da palavra, mas por conta dos relatos e mais relatos extra-bíblicos que existem. Jesus de fato existiu. E Jesus, meus irmãos, de fato sofreu e sofreu muito. E de fato ele teve seu corpo totalmente moído, totalmente triturado. Jesus sofreu, meus irmãos, sofreu extremamente pela minha vida e pela sua vida. Cada chicotada, cada pedaço de carne que foi arrancado, cada pedaço de nervo e músculo que foi triturado pelo azogar, foi por causa dos nossos pecados. Foi por causa da nossa vida nas trevas, da nossa vida no engano. Foi por causa da nossa vida totalmente distante. Ele se rendeu àquele sofrimento. Ele se submeteu àquele sofrimento. E minutos antes, sabe o que ele disse para Pilatos? Se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos para me livrar das tuas mãos. Jesus tinha toda a capacidade, toda a autoridade para não passar por isso. Mas ele se submeteu por amor à minha vida e à sua vida. E me permita dizer isso, a minha vida miserável e a sua vida miserável. Pela minha vida miserável e pela sua vida miserável, Jesus Cristo levou 117 chicotadas e teve o seu corpo do pescoço até os tornozelos
totalmente triturado, totalmente dilacerado pela minha vida e pela sua vida. Ah, pastor, mas hoje é um culto de ceia. Pastor, hoje deveria ser um culto festivo. Hoje deveria ser um culto alegre. E essa palavra é tão triste. Essa palavra não combina com a ceia do Senhor. Engano seu. Eu estou pregando justamente a respeito da ceia do Senhor. Porque o pão, meus irmãos, o pão simboliza o corpo de Cristo. O suco de uva, após a oração, simboliza o sangue de Jesus Cristo. Na noite anterior a esse flagelo, Jesus ele pegou um pão. Era um pão redondo, era um pão grande, não era um pão como nós temos hoje. Ele despedaçou e entregou aos discípulos. E ele disse: este é o meu corpo. Ele estava ali fazendo um prenúncio do que iria acontecer com o corpo dele no dia seguinte. Da mesma forma que ele despedaçou aquele pão, o corpo dele foi despedaçado. Da mesma forma que o sangue dele foi derramado, chicotada após chicotada, ele também entregou ali o vinho e disse: tomai e bebei, porque este é o meu sangue, que será derramado por vós. Meus irmãos, a Santa Ceia não é um culto festivo e de alegria. A Santa Ceia é um culto de reflexão, de baixar a nossa cabeça e fazer a seguinte pergunta: eu estou valorizando o sofrimento? Eu estou vivendo uma vida que valorize tudo aquilo que Jesus Cristo sofreu pela minha vida miserável? Dia após dia, eu acordo já sendo grato. Noite após noite, eu vou dormir agradecendo. O culto de Santa Ceia é um culto que tem que nos levar à reflexão. Porque o corpo de Cristo e o sangue dele, meus irmãos, foi derramado. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, é em memória, é em lembrança aquele momento. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: de nada vai adiantar vocês estarem aptos a participar da Santa Ceia, no que diz respeito ao batismo, no que diz respeito à vida conjugal. De nada vai adiantar vocês estarem ok nesses critérios, na doutrina, no costume. De nada vai adiantar se vocês não compreenderem isso. Que a Santa Ceia é uma simbologia espiritual do sofrimento de Jesus e que não é uma festa. Ah, eu vou participar da Santa Ceia, aleluia, que gostoso o suco de uva. Vai, cego, atrai a condenação para a sua vida para você ver. É sobre o sofrimento. É sobre um homem amarrado em um tronco, tendo as suas costas dilaceradas. É sobre um homem sendo pregado numa cruz e ali ficando durante 6 horas. Meus irmãos, imagine o sofrimento de Jesus. Ele estava praticamente em jejum. A única coisa que havia no estômago de Jesus foi aquele pedaço de pão que ele comeu na noite anterior com os discípulos. Era um pão sem fermento. Era um pão simples sem fermento. Logo após aquele momento, ele foi para o Monte das Oliveiras com Pedro, Tiago e João para orar. E horas depois, Judas e os soldados chegaram para prenderem Jesus. Acredita que foi por volta de 3 da madrugada. Jesus estava em total jejum, meus irmãos, quando começou a sofrer. E a pergunta é essa: estamos valorizando? Estamos valorizando todo aquele sofrimento que Jesus Cristo ali suportou pela minha vida e pela sua vida? E aqui fica, meus irmãos, um alerta. Porque muitas vezes, diante de uma luta, diante de uma dificuldade, Satanás consegue alvejar a nossa alma com aquele desejo de desistir, né? Ah, eu estou sofrendo muito, é muita luta, é muita guerra. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se fosse colocado diante de mim, Nido, o que você escolhe? Passar pela luta que você passou com a enfermidade da sua esposa? O que você prefere? Essa luta que você passou ou 39 chicotadas dessa? Meus irmãos, vou ser sincero, eu vou preferir passar pela luta que eu passei. Vai por mim. Eu não suportaria uma dessa. Quem suporta, levanta a mão e vem aqui agora. Eu prefiro passar pelas lutas e pelas guerras, porque eu sei que Deus vai me socorrer, do que submeter, meus irmãos, a minha carne a um sofrimento desse. Jesus submeteu sendo inocente.
Jesus não tinha culpa. Jesus não era um criminoso. Jesus não merecia aquilo. E ele sofreu tanto que em determinado momento da caminhada rumo ao Gólgota, a Bíblia fala que ele não suportou o peso da viga. Ele estava carregando a viga transversal da cruz, pesava cerca de 30 ou 40 quilos. E ele não suportou porque ele estava com fome, ele estava com sede, ele estava totalmente surrado, as costas estavam dilaceradas e ele tombou no chão. E os soldados obrigaram um homem chamado Simão a carregar. E antes de sair para ser crucificado, a Bíblia fala que os soldados colocaram uma túnica em Jesus. Uma túnica feita com um único pano. Era uma túnica muito especial. Vestiram Jesus com aquela túnica. A caminhada do Palácio de Pilatos até o Gólgota era cerca de 20 minutos. Meus irmãos, em 20 minutos de caminhada, pode ter certeza que aquele tecido grudou nas feridas. De vez em quando a gente se machuca, né? É comum o pano grudar ali naquela ferida. Aquela túnica, aquela veste que colocaram em Jesus, quando ele finalmente chegou ali no Gólgota, estava colado, porque ele estava com as feridas totalmente abertas. E acredite, meus irmãos, aqueles soldados não aliviaram, simplesmente eles pegaram e puxaram com tudo, e voltou a sangrar novamente. Às vezes eu tento imaginar como é a imagem do corpo de um homem totalmente flagelado. O filme nos traz um pequeno vislumbre. O filme A Paixão de Cristo. Um dia desse eu vou convidar a igreja para assistir. Lá em casa eu tenho salvo. Quando Pilatos coloca Jesus do lado dele, diz: eis o homem. Misericórdia. O filme mostra o corpo de Jesus, meus irmãos, da forma como aconteceu. O diretor daquele filme foi muito agraciado por Deus e se aproximou de algo que foi ali constrangedor e muito sofrimento. Eu assisti esse filme várias vezes e a igreja adventista do ano passado. Eu vou marcar uma sessão aqui um dia desse. As crianças não poderão vir porque é muito forte, não vale a pena as crianças assistirem, mas nós temos que assistir, meus irmãos. Nós temos que permitir com que a nossa alma, o nosso espírito sinta o que Jesus sofreu. Para quê, pastor? Para que a gente valorize, para que a gente venha dar valor à salvação. Porque nós não estamos valorizando a nossa salvação não, meus irmãos. Vai por mim, nós não estamos valorizando a nossa salvação. Porque se nós de fato valorizássemos a nossa salvação, pode ter certeza, nós seríamos mais crentes do que nós somos hoje. Nós seríamos mais santos do que nós somos. Nós iríamos orar mais do que nós já oramos. E porque nós não valorizamos, porque nós não estamos compreendendo o que de fato aconteceu. Ninguém aqui sabe o que é um prego desse tamanho aqui, ó, um palmo, perfurando o seu pulso. Deve ter sido ali umas 10 marteladas, não para perfurar a carne, mas para perfurar ali o madeiro. O mesmo na outra mão, o mesmo ali nos pés. Cada martelada uma dor latejante. Quem aqui nunca pisou em um prego e aquela dor foi lá na alma? Agora imagine um homem, Jesus, deitado ali naquela cruz sem poder fazer nada. E martelada após martelada, aquele prego enferrujado, entrando e atravessando o seu pulso, cravejando os seus pés. A coroa de espinhos, acredite, não foi uma coroa de espinhos de um pé de rosa que você tem no quintal da sua casa. Os espinhos eram cerca de 5 centímetros. Aquela coroa não foi colocada, ela foi cravada na cabeça de Jesus. E repito, pela minha vida miserável e pela sua vida miserável. E o que nós estamos fazendo, meus irmãos? O que diante disso, diante desse sofrimento, diante dessa angústia, diante do sangue que foi derramado, diante das 6 horas pregadas ali naquela cruz, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Ah, pastor, eu estou indo para a igreja. Maravilha, faz bem. Faz bem. Mas nem sempre, meus irmãos, vir à igreja significa de fato que você está valorizando o sofrimento que Jesus ali permitiu recair sobre ele.
E sabe qual foi o maior sofrimento de Jesus, meus irmãos? Acredite. O maior sofrimento de Jesus não foram as bofetadas, as cusparadas. O pior sofrimento de Jesus não foram as chicotadas, por mais que tenha dilacerado o corpo dele. O maior sofrimento de Jesus não foram os pregos. O maior sofrimento de Jesus não foi a coroa de espinhos. O maior sofrimento de Jesus não foi vinagre, que foi dado a ele para beber, ou como eu disse aqui, acredita-se que na verdade tenha sido urina que deram para ele beber. Sabe qual foi o maior sofrimento de Jesus? Quando ele percebeu que a presença de Deus não estava mais com ele. Porque depois que ele foi levantado, ele deu um grito de sofrimento: Deus meu, por que me abandonaste? Ali foi o ápice do sofrimento de Jesus. Quando ele percebeu que Deus não estava mais com ele. Mas pastor, por que Deus abandonou Jesus? Por que, pastor? Que Deus ruim é esse? Como é que Deus abandona o filho dele na hora de sofrimento? Primeiro porque fazia parte do propósito tudo aquilo, meus irmãos. Fazia parte do propósito, do plano divino de Deus. E Jesus foi obediente até a morte. Mas sabe por que Deus se afastou de Jesus ali na cruz? Porque quando Jesus foi levantado, todos os nossos pecados repousaram sobre Jesus. E a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por causa dos nossos pecados, durante 6 horas, Jesus deixou de sentir a presença de Deus. E ali, meus irmãos, foi o maior sofrimento. Em nenhum outro lugar está relatado que Jesus gritou de dor. João não relatou que Jesus gritou de dor quando foi flagelado. Quando ele foi crucificado, os evangelistas não relataram que Jesus gritou martelada após martelada, até porque a Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda. Ele não abriu a boca. Mas quando ele foi levantado ali naquela cruz, ele sentiu algo pior do que os flagelos, que foi a ausência do Pai, a ausência de Deus. Porque o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade estava ali impregnado em Jesus. Ele levou sobre si, meus irmãos. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, mas Ele também levou sobre si os nossos pecados. Portanto, vamos valorizar. Vamos valorizar aquele sofrimento, vamos valorizar aquela obediência. Porque, meus irmãos, cada demonstração de fraqueza de fé, cada demonstração no nosso coração de querer virar as costas para Jesus, é uma chicotada que nós damos nele. Que nós não venhamos ser como um daqueles soldados que castigaram o nosso Senhor. Vamos nos esforçar para viver uma vida valorizando o sofrimento, valorizando o sacrifício, valorizando tudo aquilo que Ele sofreu pela minha vida e pela sua vida. Vamos ser crente de verdade. Chega de ser evangélico. Já disse isso aqui também. Evangélico é coisa da Globo, é coisa do IBGE. De tempo em tempo o IBGE faz um censo, vai de casa em casa e pergunta um monte de coisa. E uma das coisas que eles perguntam é a respeito da religião. Você é católico ou é evangélico? Nós somos cristãos, nós não somos meramente evangélicos. Jesus não morreu na cruz para que nós sejamos evangélicos. Sabe que eu descobri dias atrás que é evangélica? Jojo Todinho abriu a boca para dizer que é evangélica. Eu não duvido mesmo não, é evangélica. Está dizendo que é evangélica? É. A tal da MC Pipoquinha, uma mulher cheia de demônio, se diz evangélica. E eu não duvido, é evangélica. Mas eu quero ver ser cristão. Eu quero ver ser cristã e valorizar o que Jesus sofreu pelas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém, Deus. E é com essa palavra que eu introduzo o momento da Santa Ceia, porque, como eu disse, essa palavra tem tudo a ver com a ceia do Senhor. Porque após a oração de consagração, aqueles pedaços de pães se tornam como pedaços da carne de Jesus. Aqueles copos com suco de uva, após a oração, após a consagração, se tornam como gotas do sangue de Jesus que escorreram do corpo dele. Por isso, essa palavra é adequada a este momento. E os irmãos que estão aqui, entendam isso. Antes de qualquer regra,
antes de qualquer costume, antes de qualquer doutrina, antes de qualquer coisa que torne vocês aptos a serem participantes da ceia do Senhor, em primeiro lugar, tenham essa consciência. A ceia do Senhor é a respeito do sofrimento, é a respeito da carne de Jesus que foi despedaçada e do sangue que foi derramado. A Santa Ceia é em memória, é em lembrança ao sofrimento que o Cordeiro de Deus se submeteu pela minha vida e pela sua vida. Amém?